Bom, então o tema que eu combinei aí com o Padre Tiago de tratar nessa conferência trata-se um pouco das falsas aparições. Claro, vou falar um pouco rapidamente aqui da importância da aparição de Nossa Senhora de Fátima, mas é um problema que vocês vão ver sempre existiu na história da Igreja, sobretudo em épocas de grande crise, seja de crise moral, crise de fé, sobretudo na nossa época. Então, sempre nesses momentos difíceis na história da Igreja, o demônio tentou multiplicar falsas aparições. E, infelizmente, em todas essas épocas, as pessoas aceitavam muito facilmente qualquer vento de doutrina que aparecia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, sobretudo, 3 histórias, né? Uma delas, São Francisco de Sales conheceu. Outra história foi uma coisa bem complicada que aconteceu na Espanha, ali na época barroca. E também algumas reações de São João da Cruz diante das pessoas que aceitavam muito facilmente qualquer tipo de revelação privada, qualquer tipo de aparição e coisas desse tipo. Porque é verdade que quando nós temos uma crise de fé e quando a verdade católica não é apresentada de uma forma clara, as pessoas facilmente, né, vocês vão ver o que São João da Cruz falava, né, um pouco desse assunto, alguns santos, as pessoas facilmente acabam se apegando a certas aparições privadas e algumas revelações privadas, quase que como uma forma de suprir essa fome, digamos assim, essa sede da verdade que as pessoas gostariam, né, de estar escutando. Então, facilmente acabam aderindo a muitos erros, porque uma crise de fé, e a Igreja sempre foi muito clara nisso, ela se resolve pela fé e não por carismas particulares. Ainda que uma aparição privada seja real, né, seja uma verdadeira aparição vinda realmente de Deus, ela nunca vai aparecer para substituir a doutrina católica. Muito pelo contrário, ela vai aparecer para sustentar, apoiar as pessoas na fé católica, mas nunca nesse aspecto de novidade. Então, são algumas coisas em relação a essas falsas aparições que eu gostaria de falar com vocês, para justamente a gente poder ver alguns critérios para a gente se afastar desses erros. Então, a primeira coisa, quando se trata de aparições, nós devemos saber que a Igreja distingue uma revelação entre aquilo que ela chama de revelação pública e revelação privada. O que isso significa? A revelação pública é o conjunto de verdades necessárias à salvação, que Deus foi revelando progressivamente, ou seja, Ele começou a transmitir certas verdades ao homem ali no Antigo Testamento, e essa revelação da verdade se encerrou, e é isso que a Igreja sempre ensinou, com a morte do último dos apóstolos, ou seja, São João Evangelista. Então, a partir da morte do último dos apóstolos, o que a gente chama de revelação pública, ou seja, o conjunto de verdades necessárias para a salvação, a revelação pública foi encerrada. Depois da morte do último dos apóstolos, não se pode ter novidades na revelação, naquilo que é necessário para a salvação. Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha para nos dizer, Ele nos disse até a morte do último dos apóstolos. O que acontece? Toda a revelação, tudo que Deus tinha para nos dizer, está implícito na revelação pública. Então, por exemplo, aquilo que está implícito pode ser que com o tempo, justamente, aprofundando essa parte da revelação pública, a gente possa explicitar melhor. Seria o caso, por exemplo, da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição não é uma novidade, por mais que o dogma tenha sido proclamado em 1854, não é uma novidade. É apenas uma explicitação clara
de algo que já estava contido implicitamente na revelação pública. Então, todos os dogmas, quando eles vão sendo proclamados durante a história da igreja, eles não são novidades, né? São atualizações, né? Usar um termo um pouco mais teológico, né? Que a gente usa mais filosófico, são atualizações de potencialidades que já se encontravam ali na revelação pública. Então, a Imaculada Conceição já estava ali contida, né? Desde da morte do último dos apóstolos. Mas a explicitação dessa verdade que já estava ali, implícita, foi feita depois. E assim também para muitos outros dogmas na história da igreja. Então, tudo que Deus tinha para nos dizer, Ele nos disse nessa revelação pública. Mas, como vai se inserir nesse contexto a revelação privada? Então, a revelação privada é uma espécie de revelação pela qual Deus revela a certas pessoas seus desígnios providenciais, mesmo depois da época apostólica, a fim de indicar uma conduta a se ter em uma circunstância precisa. E aqui o primeiro ponto que é muito importante sabermos: não se trata, numa revelação privada, de dar um conhecimento novo de verdades de fé necessárias para a salvação, e que seja necessário a todos, em todo o tempo. Trata-se simplesmente de manifestar um detalhe do plano de Deus, segundo o qual Ele decide da conduta particular de algumas pessoas em uma época precisa. Então, as revelações privadas, elas não estão aí para apresentar novidades, mas são coisas pontuais, digamos assim, da providência de Deus, em relação a um plano que Ele tem para a nossa salvação, para mostrar exatamente uma conduta a se ter numa circunstância difícil. Então, vou dar um exemplo para vocês, vai ficar mais claro. Dom Bosco, ele começou então o apostolado dele com os garotos do oratório, e ele tinha muito receio de começar apostolado com meninas. Então, realmente, ele ficou muitos e muitos anos afastado, né, dessa história de fazer apostolado com meninas. Ele queria saber dos meninos dele, queria deixar as meninas para outro. Até que, bom, para quem conhece um pouco a história de Dom Bosco, sabe que Deus dava muitas instruções para ele por meio de sonhos, até que um dia Deus, né, fez Dom Bosco sonhar com várias meninas que estavam sendo atacadas, se eu não me engano, por lobos, alguma coisa assim, enfim, e morrendo de fome. E Deus falou: eu quero que você cuide delas, mas você quer deixar elas perecerem, né? Então, Dom Bosco, que tinha muito receio de querer cuidar delas, mas ele viu que era o que Deus queria dele. Depois, se eu não me engano, o Papa Pio IX obrigou Dom Bosco a fazer alguma coisa para trabalhar também na salvação das meninas, e foi quando então ele encontrou a Madre Maria Mazzarello e começou então a obra das Irmãs de Nossa Senhora Auxiliadora, justamente para também fazer um apostolado com as meninas. Ele não fazia diretamente, né? Mas para que vocês vejam, ele teve uma espécie de revelação privada que não estava acrescentando em nada ao conteúdo da revelação pública, ou seja, daquele conjunto de verdades de fé necessárias para a salvação, mas era Deus indicando para Dom Bosco uma conduta particular a se ter numa certa circunstância, né? Naquela época, a Itália estava sofrendo muito por causa de perseguições dos liberais e também dos maçons, e uma das coisas que tanto os liberais quanto os maçons, que em geral estavam agindo juntos, né, uma das coisas que eles queriam era justamente cuidar da educação das crianças para perverter, né, a juventude desde muito cedo. Então, Dom Bosco apareceu ali na Itália providencialmente para impedir, de certa forma, que arrancassem a fé das crianças e dos jovens. Então, isso é muito importante. A nossa forma de olharmos para uma revelação privada nunca pode ser no sentido de encontrarmos uma novidade no que se refere à revelação. Uma revelação privada sempre vai apoiar, se ela vier de Deus, obviamente, sempre vai sustentar e sempre vai vir
para auxiliar a revelação pública, mas nunca como algo para apresentar uma certa novidade. Porque se nós admitirmos uma novidade quando se trata de uma revelação privada, como que um conteúdo novo ao conjunto de verdades necessárias para a salvação, isso se chama simplesmente uma heresia, né? Então a gente sabe com certeza absoluta que depois da morte do último dos apóstolos não se pode ter mais na igreja uma nova revelação de uma verdade necessária para a salvação. Então isso é importante sabermos, porque sempre que tivermos diante de nós uma espécie de revelação privada, a primeira reação de um católico consciente do que é o catolicismo é procurar no ensino oficial da igreja o que a igreja já ensinou sobre o assunto. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma coisa que está muito, muito popular mesmo, por incrível que pareça, mesmo no meio tradicional, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a tal da história dos 3 dias de trevas, né? Dos 3 dias de escuridão, que vai acontecer um dia aí, e sei lá, quem não tiver água benta em casa, com vela do dia 2 de fevereiro, e também um monte de coisa abençoada, e se baterem na sua porta não é para abrir, porque é o demônio. Quem não tiver isso, não sei o que vai acontecer, vai morrer, né? Como se, vejam a mentalidade, como se morrer em si fosse uma coisa ruim. Morrer não é ruim, o que é ruim é morrer em estado de pecado mortal, isso sim é ruim, né? Se a pessoa morrer, mas está com estado de graça, vai para o céu, né? Não tem problema. Mas qual o problema? Quando as pessoas se deparam com uma espécie de revelação dessas, qual deveria ser a primeira reação delas? Correr atrás do que a igreja já ensinou sobre o assunto. Então, por exemplo, assim que, para mim, eu já tinha escutado isso há muito tempo atrás, depois eu já sabia que era um absurdo, mas depois de padre, eu vi que estava muito popular, né, no meio católico, muitas pessoas acreditavam, muitas pessoas perguntavam, tudo mais. Então eu voltei para ver, né, o que a igreja já falou sobre esse assunto, né, porque para mim já era óbvio que era meio ridículo. Então o que eu fui ver? Procurei o Catecismo do Concílio de Trento, Catecismo de São Pio X, procurei manuais de teologia, procurei... tem um livro que tem as declarações oficiais dogmáticas dos concílios, né, durante a história da igreja, que é um apanhado, né, dessas citações, chama-se Denzinger, para quem conhece talvez já sabe do que se refere, e simplesmente nada, né? A igreja nunca ensinou em nenhum catecismo, em nenhum concílio, né, dogmático. Procurei se São Tomás de Aquino tinha falado alguma coisa, né, dos 3 dias de trevas, não falou nada. Santo Afonso não fala nada, São Roberto Bellarmine não fala nada. Ou seja, nenhum doutor da igreja, nenhum concílio, nenhum catecismo sério jamais ensinou esse tipo de coisa. Então, da onde que surgiu isso? Né? Então percebam que, e muitas vezes, aí fica uma história mal contada, que o pessoal fica falando, mas o Padre Pio falou dos 3 dias de escuridão, mas o pessoal já falou que o Padre Pio falou tanta coisa, que fica muito, a gente percebe que são fontes superficiais, né? Às vezes o pessoal fala, mas tem uma outra pessoa que também era uma santa mística, etc. Mas, mesmo que fosse, né, tem que ver se não tiveram alterações. Aconteceu muito no século XIX, de às vezes alterarem textos de algumas pessoas que até que pareciam serem sinceras, né? Enfim, independentemente das causas, o que a gente sabe é que a igreja nunca ensinou esse tipo de coisa. Então, a atitude do católico é não aderir a esse tipo de revelação privada. Por quê? Porque a igreja, no conteúdo, né, no depósito da sua revelação pública, né, no depósito da fé, ela nunca ensinou esse tipo de coisa. Então percebe, pessoal, quando escuta isso, ao invés de ir atrás, né, da revelação pública, o que faz? Já começa a aceitar todo tipo de mentira, o que fez muito mal na história da igreja. É interessante também esse aspecto de novidade, porque a igreja não só foi muito prudente quando ela aceitava algumas revelações privadas, mas ela também mostrava o motivo da prudência dela. Então vocês vão perceber algumas devoções na história da igreja
foram um objeto de um certo desenvolvimento. Por exemplo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, antes de entrar nessa questão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, vamos ver o que o antigo Código de Direito Canônico, aquele que tinha sido... o trabalho foi iniciado por São Pio X e depois foi publicado por Bento XV, o que ele dizia sobre as revelações privadas e coisas que eram derivadas dessas revelações. São proibidas de pleno direito os livros e opúsculos que contam novas aparições, revelações, profecias ou milagres, ou que sugerem novas devoções, mesmo sob o pretexto de que elas são privadas, se essas publicações são feitas sem que tenham observido as prescrições canônicas. Então percebam o que a igreja falava. Não se pode publicar novas aparições, revelações, profecias ou milagres, ou então que sugerem novas devoções, sem que tenham passado por todo o processo canônico necessário. E é interessante porque a igreja teve muita dificuldade durante a história justamente com esses aparicionismos. Foi o caso, por exemplo, de uma dificuldade tratando-se da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Por quê? A devoção ao Sagrado Coração, por mais que ela tenha raízes na Sagrada Escritura e também em toda a tradição da igreja, ela foi objeto de um certo desenvolvimento, certo? Nos primeiros séculos, o que as pessoas cultuavam? Nós víamos alusões ao Sagrado Coração de Jesus, mas era sobretudo uma devoção ao lado aberto de Nosso Senhor, por causa daquilo que São João diz, que um soldado cravou uma lança no coração de Jesus, e dessa lança jorrou sangue e água, e pouco a pouco, durante um certo desenvolvimento natural, foi se desenvolvendo na história da igreja um culto ao coração de Jesus. Mas tiveram algumas revelações privadas que aumentaram a popularidade da devoção ao coração de Jesus. Então, sobretudo ali na Idade Média com Santa Gertrudes e Santa Matilde, onde Nosso Senhor de fato já começava a falar de forma mais clara do seu divino coração, ou então do seu sagrado coração, então ia ficando cada vez mais explícito esse aspecto da devoção ao coração de Jesus, mas que essas pessoas eram sempre acompanhadas de forma muito séria pela igreja para ver se de fato aquele tipo de coisa vinha ou não de Deus. Depois foi se desenvolvendo bastante, muitos santos começaram a falar ou escrever cada vez mais sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então um caso muito clássico é o de São João Eudes, que fez tratados e tratados sobre a devoção ao coração de Jesus e ao coração de Maria. E alguns anos depois, então, apareceu Santa Margarida Maria Alacoque. E a partir dela, de fato, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus ganhou um aspecto de prática popular que facilitou muito a difusão dessa devoção no mundo inteiro. Por quê? Por mais que as pessoas, na época de Santa Margarida, ali no final do século XVII, já soubessem algo sobre o coração de Jesus, por mais que existisse em muitos lugares já uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus que já tinha se desenvolvido bastante, não existia uma prática concreta, particular e de um acesso muito fácil a todos de devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Alguns santos tinham meditações profundas sobre o coração de Jesus, mas não era muito acessível a todos, Então São João Eudes escreveu livros e livros sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas as práticas que ele sugeriu, as pessoas não ganhou muita popularidade. Então foi essa vantagem, e digamos também a providência de Nosso Senhor, quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, que foi apresentar uma forma concreta de cultuar o seu Sagrado Coração. Então, a partir de Santa Margarida Maria, as pessoas tinham uma prática muito clara, muito simples e muito concreta de devoção ao Sagrado Coração. E a partir disso, então, a devoção ao Sagrado Coração ganhou uma grande popularidade. Mas o que as pessoas não sabem é que essa devoção
do Sagrado Coração para receber sua plena aprovação, até a igreja permitir um culto, uma festa litúrgica ao Sagrado Coração de Jesus, demorou 2 séculos. Então a igreja ficou 2 séculos estudando, analisando e fazendo vários debates para ver se era conveniente ou não aceitar essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Não foi uma coisa que ela apareceu em um ano e no outro ano já estava todo mundo, a igreja deixou, não, deixa, é coisa de Deus. Não foi assim, foi um debate de 2 séculos, 2 séculos, demorou muito tempo e tinham objeções muito sérias e não eram objeções feitas por pessoas que eram contra a verdadeira piedade, que não tinham um espírito católico sério, eram objeções feitas por teólogos muito bons e que mostra também uma certa prudência da igreja para não sair aceitando qualquer coisa, né, que venha com o nome de revelação. Inclusive, a devoção de Santa Margarida quase foi aprovada na época de Santo Afonso de Ligório. Alguns escritos de Santo Afonso, ele comenta dos debates que um padre jesuíta tinha feito na época, que era o padre Galifet, que ele tinha apresentado todo um tratado justificando teologicamente por que nós podemos cultuar o Sagrado Coração de Jesus e por que também nós podemos ter uma festa litúrgica só para o Sagrado Coração de Jesus. Mas, então ali, né, o Papa e todos os assistentes estavam todos quase, digamos assim, aderindo inteiramente ao que ele tinha apresentado para mostrar a conveniência do culto do Sagrado Coração de Jesus, mas teve um padre que fez uma objeção que fez com que o Papa, que na época era o Papa Bento XIV, que foi um Papa bem importante, porque ele tinha estabelecido ali as regras, né, de canonização dos santos, todo o processo, ele tinha feito uma coisa bem clara e muito precisa. Então, o Papa preferiu esperar, né? Essa objeção a gente não sabe responder, então vamos esperar. E, de fato, a festa só ganhou a sua festa litúrgica na época do Papa Pio IX, para a Igreja Universal. Então vejam, foi muito tempo depois. Só que, e aqui tem um outro porém, para que vocês vejam como que o demônio tenta justamente atacar essas coisas que vêm de Deus. Quando a festa do Sagrado Coração de Jesus foi aprovada, começaram a aparecer muitas devoções que ou eram uma repetição inútil da devoção que vinha, que acabava de ser aprovada, ou eram, então, digamos assim, variantes muito estranhas, que não eram muito de acordo com a piedade católica. Então, vou ler para vocês aqui 2 decretos que a igreja tinha soltado na época. Na época do Papa Pio IX, deixa eu só conferir aqui a data. Então, ali no final do século XIX, por exemplo, sugeriram o título e uma devoção, né? Vocês vão rir, mas é verdade, que se chamava Devoção ao Coração Misericordioso de Jesus. E essa devoção foi proibida no ano de 1875. E qual foi o motivo? Esse livro aqui, que eu achei essa citação, ele foi lançado em 1919. Né? Então, esse livro aqui nem existia, né, a devoção da Divina Misericórdia, que se popularizou depois, mas vejam, no final do século XIX, a objeção que tinham apresentado. Ela foi desaprovada em 1875 porque se pretendia substituir aquela do Sagrado Coração que já existia. Então percebam, apareceu uma devoção que se parecia com aquela do Sagrado Coração de Jesus apresentada por Santa Margarida, era muito próxima, e então a igreja proibiu porque ela estava querendo substituir uma coisa que já estava muito bem estabelecida. Então percebam o cuidado da igreja. Teve uma outra devoção que inicialmente a igreja parou um pouco ela, porque ela queria analisar bem, e depois ela aprovou.
que foi a devoção ao coração eucarístico de Jesus. Né, a gente sabe que tem uma festa, né, aqui no Brasil, inclusive, de segunda classe, essa festa do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, mas inicialmente a igreja quis parar, porque quando aprovaram a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, começaram a mostrar muitas variantes do coração de Jesus, e a igreja ficou com medo de ridicularizar essa devoção que já estava muito bem estabelecida. Então começou, né, a história do coração misericordioso, o coração penitente, que a igreja proibiu, falando que era herético chamar Nosso Senhor dessa forma, né, de coração penitente. E depois apareceu essa do coração eucarístico de Jesus, mas que depois, estudando melhor, a igreja viu que de fato tinha uma justificação teológica para permitir essa festa. Mas o que é interessante foram os primeiros motivos que levaram, né, a igreja a proibir essa festa. E qual foi o motivo? Só um instante. Então, a igreja proibiu essa devoção porque tinha um perigo para a fé de ficar com muita facilidade inovando e inventando novas devoções. E isso seria dar ocasião aos incrédulos de ridicularizarem também a igreja. Então percebam quais foram os motivos: impedir inovações e invenção de novas devoções, além de um perigo para a fé, ou seja, aquilo que eu falei para vocês no início, uma aparição privada aparecer como que fazendo um contrapeso a uma revelação pública. E também iria expor a igreja ao ridículo diante dos incrédulos. Então percebam que a igreja sempre foi muito criteriosa no que concerne essa questão de revelações privadas. Então já citei para vocês um trecho do Catecismo. E agora gostaria, antes, né, de contar algumas histórias que tivemos aí durante a história da igreja, bem curiosas e bem assustadoras, né? É muito importante saber que a igreja nunca obrigou os fiéis a aderirem a uma revelação privada. Mesmo uma revelação privada reconhecida pela igreja. Claro, a igreja ela pode apresentar que tal revelação não apresenta nada contra a fé, contra a moral, contra os bons costumes, mas ela jamais obrigou os fiéis a aderirem a essas revelações privadas. Então é muito importante sabermos disso, porque quando se trata da revelação pública, os fiéis são obrigados a aceitarem. Por exemplo, a Imaculada Conceição faz parte da revelação pública. Não tem opção de aceitar ou não, né, a Imaculada Conceição. Se você nega isso, você não é mais católico, entende? Então você caiu em heresia, naufragou na fé, né, como disse o Papa Pio IX na proclamação do dogma, aqueles que negassem essa verdade. Então é importante sabermos que a igreja nunca obrigou os fiéis a aderirem a esse tipo de revelação privado. Então a mesma coisa, às vezes algumas pessoas ficam falando, não, mas se você não acreditar na história dos 3 dias de escuridão, aí vai dar tudo errado para você, enfim, começa as maluquices, né? Mas as pessoas estão me obrigando a uma coisa que a igreja nunca obrigou nenhum católico, ou seja, a aderir a revelações privadas, ainda que fosse verdade essa história, né? É o que a gente viu que não faz sentido nenhum. Primeiro, a igreja nunca obrigou nenhum fiel a aderir a revelações privadas, e também a pessoa, então, está me obrigando a agir contra uma coisa que a igreja ensinou claramente, que um fiel católico não é obrigado a aderir a esse tipo de coisa, né? Então, muito importante entendermos essa precisão. Então agora eu gostaria de ler para vocês aqui, para que vocês saibam que não é de hoje que as pessoas aceitam muito facilmente revelações privadas, falsas profecias, porque isso vem um pouco de um lado humano, de uma curiosidade
né, que as pessoas têm, e essas revelações privadas, de certa forma, alimentam a curiosidade das pessoas. E qual é o problema? Ao invés das pessoas irem atrás de um catecismo, irem atrás de algo sólido da igreja, elas passam o tempo delas lendo e procurando essas aparições privadas, sobretudo essas duvidosas e não reconhecidas pela igreja, e acabam aceitando, né, engolindo muitas mentiras, né, muitas coisas que vão mesmo contra a fé. Porque, como eu disse, uma verdadeira revelação privada, ela não vai substituir a revelação pública, ela vai apoiar ela. É o caso de Nossa Senhora de Fátima. Primeira coisa, Nossa Senhora de Fátima, ela recomendava devoções que já existiam na igreja. O rosário, a própria devoção dos 5 sábados, por mais que Nossa Senhora tenha dado uma modalidade diferente para ela, essa devoção já existia e já tinha sido indulgenciada por São Pio X. Então Nossa Senhora não estava apresentando uma coisa estritamente nova, apesar de ter modificado alguns aspectos e ter feito um milagre para provar que aquilo realmente vinha de Deus, né? Então Fátima realmente tem uma importância única nessa categoria de revelações privadas. Então em Fátima também Nossa Senhora falou do escapulário. E estão vendo? Nossa Senhora não está apresentando devoções novas, está insistindo em coisas que já existiam na igreja, e também as mensagens, né, de Nossa Senhora de Fátima são coisas que não são novidades, ou seja, Nossa Senhora não está apresentando uma nova doutrina, está apenas enfatizando alguns pontos da doutrina católica que já era ensinada. Então Nossa Senhora fala do inferno, né, fala do purgatório, fala do céu, fala da importância da reparação ao coração de Jesus e ao seu imaculado coração. Então não são novidades essas coisas, só são insistências sobre pontos da fé católica. Depois vou comentar um pouco mais sobre isso. Então vamos ver uma história que aconteceu na Espanha e que foi muito curiosa, né? Então teve uma mulher no ano de 1487 que se chamava Madalena da Cruz e que ela entrou nas Irmãs Franciscanas de Córdoba. E o que aconteceu? A partir de 1533 ela se tornou... ela entrou com 17 anos no convento e em 1533 ela se tornou a abadesa, né, do mosteiro em que ela fazia parte, e ela foi reeleita 3 vezes. Mas o que acontecia? Essa mulher ficou com uma reputação de santidade muito grande no mundo católico, particularmente na Espanha. Por quê? Porque ela começou a ficar fazendo profecias, né, de coisas que iriam acontecer, profetizou morte de algumas pessoas, casamentos que iriam acontecer no mundo da nobreza, pessoas que iriam se tornar cardeais e que o Papa... enfim, ela começou a profetizar muita coisa. Ela fazia muito jejum, ela fazia curas de pessoas, ela tinha estigmas, ela levitava, às vezes ficava levitando, começava a rezar, levitava bem alto mesmo. E às vezes ela recebia comunhões milagrosas. Mas o que aconteceu? Só para que vocês vejam a que ponto ela chegou. Ela enganou as pessoas por cerca de 40 anos. Por 40 anos. A tal ponto ela enganou as pessoas que o Papa pedia oração para ela. A rainha da Espanha entregou para ela a roupa do batismo do filho dela, para que ela pudesse abençoar e para que pudesse rezar por ele. Vários cardeais, bispos e padres estavam tão convencidos da santidade dessa mulher que quando eles faziam sermões, eles passavam uma boa parte do sermão falando das virtudes dessa mulher, dessa freira, que todos acreditavam ser uma grande santa. Até que, depois de um tempo, quando perceberam que uma pessoa descobriu que na verdade ela não fazia jejum coisa nenhuma, ela comia escondido. Então essa história se espalhou, então as freiras decidiram não reeleger ela como abadesa do mosteiro. Então o que aconteceu? O problema é que muitas pessoas ofereciam
doações para o convento por causa da santidade dessa mulher. Então ela pegava para ela e ela usava para o que ela queria e não usava o dinheiro para o mosteiro. Primeiro porque ela era uma religiosa, ela não podia ficar usando o dinheiro dessa forma, mas a partir do momento que ela não foi eleita, então perceberam que ela começou a ter algumas atitudes muito estranhas, inclusive a relativizar alguns pecados contra a castidade. Mas vejam, 40 anos depois. Então o que aconteceu? Ela ficou muito doente, então o pessoal ficou com medo dela morrer, e quando ela estava quase morrendo, ao menos, ela estava nessa doença, ela achou que ela ia morrer, um padre veio para atender ela e descobriu que na verdade ela estava possuída pelo demônio. E ela confessou que quando ela tinha 14 anos de idade, ela fez um pacto com o demônio, que tinha começado a aparecer para ela desde muito cedo, e o demônio prometeu que iria dar muitos talentos para ela, então iria fazer ela descobrir o futuro. Aí ela começou a contar um pouco a história dela, que de fato ele contava para ela algumas coisas que iriam acontecer. Ela falou que muita coisa acontecia, mas outras não. Então ele ajudava ela a fazer alguns prodígios na frente de todo mundo, fazia algumas curas, enfim, ele fazia muitos prodígios que enganavam muitas pessoas. Então o padre exorcizou ela e, graças a Deus, ao menos ela foi julgada pela Inquisição, e a Inquisição fez ela passar então o resto da vida dela num convento, fazendo penitência, pedindo perdão a Deus, e graças a Deus, ao menos ela teve uma boa morte. Mas para que vocês vejam, a mulher enganou o Papa, cardeais, bispos, o rei da Espanha, com a rainha também, durante 40 anos. Teve um outro caso, que esse caso aqui foi conhecido por São Francisco de Sales, que foi interessante. Era uma jovem que se chamava Nicole Tavernier. Isso aconteceu em Paris, e a mesma coisa, ela começou a criar uma fama de santidade muito grande, porque as pessoas diziam que ela desaparecia de forma prodigiosa, ela recebia comunhões direto de um anjo, então as pessoas viam que ela ficava sentada, ficava de joelhos no lugar dela na igreja, e de repente uma hóstia aparecia na boca dela. E também a mesma coisa, fazia jejum sem parar, fazia muitos fazia muitas curas e muitos outros prodígios. Até que uma mulher, que se chamava Madame Acquarie, essa mulher foi muito importante na França, porque depois que ela se tornou viúva, ela se tornou religiosa, e foi ela que, se eu não me engano, foi uma das primeiras a ajudar. Foi ela que instaurou o Carmelo de a reforma de Santa Teresa d'Ávila na França. Então, de certa forma, é graças a ela que a gente tem Santa Teresinha do Menino Jesus, porque foi ela que levou o Carmelo para a França. E muitos santos ali da época realmente acreditavam piamente que essa mulher era uma santa. Um deles foi São Francisco de Sales, que ele estava convencido da santidade dessa mulher, que depois, como religiosa, ela colocou o nome de Maria da Encarnação. Então, o que aconteceu? Todo mundo achava que essa mulher era uma santa, e mesmo alguns padres muito piedosos, mesmo alguns padres que conheciam melhor de vida espiritual, que entendiam um pouco mais, tinham uma experiência maior de vida espiritual. Mas ela, quando ela viu essa menina pela primeira vez, ela não suspeitou, ela disse com certeza que essa menina não era inspirada pelo Espírito de Deus. Como a Madame Acquarie, ela tinha muita reputação na França, muitas pessoas começaram a prestar atenção para ver se tinha alguma coisa estranha nessa jovem que estava fazendo muitas coisas extraordinárias, mas muitas outras achavam que ela estava exagerando, porque tinha muita gente realmente convencida da santidade dessa jovem. Até que, o que a Madame Acquarie fez para justamente desvendar que de fato essa menina era inspirada pelo demônio? Ela testou as virtudes dela. Primeira coisa, ela foi testar para ver se ela era muito curiosa, porque como ela já estava muito avançada na santidade, ela sabia que algumas pessoas com uma santidade mais avançada não se deixam levar muito facilmente pela curiosidade.
Então o que ela fez? Ela deu um jeito de ver, que ela pôde verificar isso, se a menina iria mostrar curiosidade, porque ela pediu para ela entregar uma carta para o marido dela, mas ela deixou de propósito essa carta aberta. Mas ela deixou uma espécie de armadilha dentro dessa carta, que se a menina fosse colocar a mão dentro da carta, iria cair algumas coisas da carta. Ela deixou alguns papeizinhos lá, então ela iria saber que de fato a menina, por curiosidade, mexeu nessa carta. E de fato não deu outra, ela viu que ela era uma pessoa curiosa. E o segundo teste que ela fez para ver se realmente ela era uma pessoa que não era animada pelo Espírito de Deus, foi testar a paciência dela. Por quê? Porque o marido da Madame Carré, ele era insuportável, era uma pessoa impossível de lidar. Então ela convidou essa menina para ficar alguns dias com ela, na casa dela, e ela percebeu que nas primeiras horas a menina já tinha explodido pela ira, né? Ela não conseguiu manter a paciência com ele. E ela falou, uma pessoa que está avançada na santidade, que realmente tem todos esses fenômenos que ela diz ter, não iria reagir dessa forma. Então, ela convidou alguns padres, né, para irem analisar o caso dela, e na hora que esses padres chegaram, o demônio saiu do corpo da menina, fazendo um grande barulho na casa. E, de fato, as pessoas viram, né, como que elas foram enganadas pelo demônio. E São Francisco de Sales, ele conta essa história em um dos seus sermões. E vejamos o que a Madame Carré disse, né, sobre essa questão. Os êxtases, visões e revelações não são um argumento certo de que Deus mora nessa alma ou que Ele esteja ajudando ela. Quantas pessoas nós vimos serem enganadas com esses tipos de visões? Qualquer que tenha sido a causa por mais que elas tenham sido causa da conversão de muito e da salvação de algumas pessoas, é um estratagema do inimigo que fica contente de perder um pouco para ganhar muito. Então, muito importante essa observação dela. Às vezes o demônio fica contente, digamos assim, de perder um pouco, desde que com esse pouco que ele venha a perder, ele ganhe muito depois. Então, às vezes, né, a menina conseguiu converter algumas pessoas, conseguiu, tinha uma outra coisa que ela fazia, às vezes ela ficava revelando pecados das pessoas, né, e as pessoas buscavam fazer uma boa confissão a partir disso, e assim por diante. Então, por mais que ela tenha feito algumas pessoas se converterem, o demônio ficou contente de perder um pouco, ou seja, as pessoas iam acreditar cada vez mais na santidade dessa menina, a fim de depois ganhar muito, porque essa menina depois estava de fato quase destruindo toda uma congregação religiosa por causa da influência que ela estava ganhando com as suas falsas revelações. Teve um caso na Espanha, teve uma religiosa que entrou nas Augustinianas e que na cidade de Salamanca, no convento de Ávila, e muitas pessoas também acreditavam que ela era uma santa, e com ela aconteceu uma coisa muito curiosa. Ela começou a dar interpretações da Sagrada Escritura muito impressionantes, né? Então ela começava a dar certas explicações de algumas passagens difíceis do Antigo Testamento, por exemplo. Então muitos teólogos estavam vindo visitar ela, porque eles queriam saber como que ela interpretava algumas passagens mais complexas da Sagrada Escritura. Mas o que aconteceu? Alguns padres superiores da ordem que ela fazia parte, eles começaram a achar algumas coisas estranhas. Então eles decidiram chamar algumas pessoas para analisarem essa menina, e eles decidiram chamar São João da Cruz. Então ela já estava com uma reputação muito grande, muitas pessoas vinham atrás dela para consultarem a sabedoria dela. São João da Cruz não queria saber disso, porque ele detestava essa história de ficar correndo atrás do extraordinário. E ele só foi porque depois Santa Teresa d'Ávila insistiu para que ele fosse lá ver essa menina, né, para dar a opinião dele. Então São João da Cruz ficou 1 hora conversando com ela, e depois dessa conversa ele falou o seguinte: essa menina está possuída. E o que aconteceu? Depois foram exorcizar ela, mas foi um caso bem complicado, porque ficaram meses e meses tentando justamente
tirar o demônio dessa menina. Mas vejam, muitas pessoas estavam indo consultar, né, as interpretações dela, as profecias, a sabedoria dela, mas São João da Cruz, que tinha uma fé muito firme, ele quis ficar longe disso. Aconteceu também uma outra vez com São João da Cruz, que ele passou pela cidade de Granada, e todos os freis que estavam com ele, muitos outros religiosos e padres, eles sabiam que tinha uma pessoa lá que estava com grande fama de santidade, que estava tendo muitas visões, estava fazendo muitas profecias, e todo mundo foi visitar ela, né, essa pessoa. E São João da Cruz, ele não quis visitar. Então as pessoas começaram a criticar São João da Cruz, dizendo que ele estava sendo incrédulo demais. Ou seja, estavam criticando o racionalismo de São João da Cruz. E São João da Cruz, o que ele disse? Porque ele não quis de forma alguma visitar essa pessoa. Quando perguntaram para ele se ele tinha visto essa religiosa, ele disse: eu não a vi, eu não quis a ver, porque eu teria vergonha da minha fé se eu pensasse que ela poderia acrescentar uma só linha, né, à minha fé, a partir do espetáculo das coisas que ela poderia me dizer. Então São João da Cruz teria vergonha da fé dele se ele acreditasse que ele poderia acrescentar uma só linha, né, da fé dele por meio dessas revelações privadas. E de fato, depois descobriram também que era uma farsante. Então vejam, teria muitas histórias mesmo para contar sobre isso, mas os santos, eles eram muito prudentes com essas questões de revelações privadas e com essa busca do extraordinário. Então, se a gente pega os textos, por exemplo, de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, que eram grandes místicos, né, averiguados, místicos de verdade, eles sempre diziam que a pessoa que é favorecida por graças extraordinárias de Deus, mesmo que Deus queira continuar favorecendo elas com essas graças, a atitude delas deve ser de pedir para Deus tirar essas coisas delas. Por quê? Porque agrada a Deus continuar dando essas graças para pessoas desapegadas disso. Porque quando a pessoa começa a buscar o extraordinário, então um dos grandes problemas, teologicamente falando, dos movimentos carismáticos, porque são grupos que giram em torno da busca do extraordinário. Isso é muito perigoso. Todos os santos falaram que se deve ter muita precaução com esse tipo de coisa. E de fato, quando a pessoa busca o extraordinário, é como se ela estivesse abrindo portas para ser enganada pelo demônio, porque o que a pessoa deve buscar deve ser a fé sólida e verdadeira. Então, tem o exemplo de São Francisco de Sales. Vocês sabem que quando ele fundou a Ordem da Visitação com Santa Joana de Chantal, de fato, era uma coisa extraordinária, porque realmente foi uma ordem feita com muita santidade. Então, muito rapidamente, as religiosas da Visitação estavam avançando na santidade. Então, ele tinha terminado de fundar, né, a Visitação. Cerca de 3 meses depois, tinham freiras que durante as orações começavam a levitar, né, com graças místicas de verdade. No caso ali, pessoas que estavam sendo acompanhadas por ele e tudo mais. Só que tanto São Francisco de Sales quanto Santa Joana de Chantal, os dois eles eram muito desapegados disso. Então, o que eles fizeram? Os dois foram rezar, pedindo para que Deus tirasse da Ordem da Visitação essas coisas extraordinárias, porque eles não queriam que a ordem deles fosse conhecida por esses feitos extraordinários, mas sim pela santidade real, né, baseada primeiramente, né, nas coisas ordinárias. E de fato Deus tirou, né, esse tipo de coisa extraordinária da Ordem da Visitação até o dia que Santa Margarida Maria chegou. Porque ela era de fato uma religiosa, né, da congregação fundada por São Francisco de Sales. Então percebam, os santos, que eram pessoas que tinham experiências místicas, eles não eram apegados ao extraordinário, eles desapegavam as pessoas dessa busca do extraordinário e eles incentivavam elas a tomarem cuidado disso. Então, deve ser essa também a nossa prudência. Então, aqui, vejamos, por exemplo, né, a gente vê hoje em dia na internet muita gente, porque
estão tendo revelações sobre o Brasil de padre tal, que Nossa Senhora está balançando a bandeira do Brasil, isso, aquilo. As pessoas saem acreditando nessas coisas, né, de uma forma muito superficial, muito pueril, e esse tipo de coisa faz muito mal para a fé católica. Lembrem-se disso, a gente não deve se apegar a esse tipo de coisa, né? Mesmo aparições verdadeiras durante a história da igreja, elas precisaram de muito tempo para serem autenticadas, e Deus não vai nos castigar, de forma alguma, pela nossa prudência em nos afastarmos dessas coisas. Lembre-se do exemplo de São João da Cruz que eu terminei de contar para vocês, né? Todo mundo queria correr atrás de uma freira lá para ver as coisas que ela saía falando, e ele falou: eu teria vergonha da minha fé se eu quisesse correr atrás dela para acrescentar uma só linha à minha fé, né? Que justamente se baseia na revelação pública. Então aqui São João da Cruz, em um de seus escritos, ele diz o seguinte, só para que vocês vejam que nem sempre é fácil para as pessoas distinguirem uma ação de Deus de uma ação do demônio, e é por isso que ele acaba enganando muitas pessoas. Por quê, né? O demônio, ele não pode fazer milagre. Só quem pode fazer milagre é Deus, certo? A questão é que ele pode fazer prodígios, ele pode fazer certas coisas que parecem milagres. Então, algumas pessoas que às vezes não têm uma instrução muito boa da fé, ou então, dependendo do caso, às vezes não têm um conhecimento muito aprofundado sobre graus mais elevados da vida espiritual, né? Então, dessas experiências místicas, às vezes essas pessoas, por causa dessa ignorância dessas coisas, acabam aceitando muito facilmente coisas que parecem milagres, mas não são milagres. Então, são enganos do demônio, justamente, para afastar as pessoas da fé. Então, vejamos aqui alguns exemplos de enganos do demônio que São João da Cruz tenta nos precaver. Então, ele diz: pode ainda o demônio conhecer a fraqueza e as disposições corporais de um indivíduo, anunciando assim com antecedência a duração ou a brevidade da sua vida. Então, em si, né, eu tinha visto isso, algumas pessoas ficaram falando: tá vendo, porque de fato tal pessoa é um vidente de verdade porque ela profetizou a morte do Papa Bento XVI. Olha, ele já estava bem doente. Às vezes um médico, parem para imaginar, um demônio, ele tem uma inteligência incrível, realmente muito poderosa, porque é uma inteligência angélica, ele é muito mais inteligente que o homem. Então, o que acontece? Se um médico é capaz, digamos, de prever mais ou menos a duração de vida de alguma pessoa, né? Então, eu conheci alguns médicos que, né, analisando alguns fiéis nossos, falaram: tal pessoa, eu acho que não passa de 3 meses de vida, e de fato a pessoa não durou 3 meses. Então, se um médico com uma inteligência humana é capaz de prever essas coisas, quanto mais, entendeu? Um demônio. Então, pode ainda o demônio conhecer a fraqueza e as disposições corporais de um indivíduo, anunciando assim com antecedência a duração ou a brevidade da sua vida. Fatos desse gênero são numerosos e ao mesmo tempo tão complicados e de tal modo cheios de sutilezas e insinuações mentirosas, que deles não nos podemos esquivar, senão fugindo de todas as revelações, visões e palavras sobrenaturais. Então, o que acontece? Às vezes tem aparições que você percebe que é muito complicado de distinguir. Nossa, parece, mas será que é? Será que não é? Eu fico na dúvida, mas tem coisas que parecem. Então, às vezes, mesmo uma pessoa estudada, quando a gente começa, sei lá, às vezes num ambiente seminário ou num ambiente sacerdotal de pessoas que às vezes têm um conhecimento maior de teologia, mesmo nesses ambientes, às vezes algumas aparições são delicadas de analisar, né? Algumas têm uma complexidade muito grande e que a gente fica até com medo de dizer algo por causa da complexidade delas. Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer? Fugir. Porque fazendo isso, eu sei que eu não estou ofendendo a Deus e estou praticando um ato de virtude de prudência. E São João da Cruz continua: é este o motivo de Deus de desgostar contra os que as admitem, porque para estes é temeridade, presunção e curiosidade expor-se ao perigo que daí resulta.
e deixar crescer o orgulho, raiz e fundamento de vanglória, desprezo das coisas divinas e princípio de numerosos males em que caíram muitas almas. Então, essas coisas, né? Essas revelações, elas excitam a tal ponto a indignação do Senhor. Essas almas excitam a tal ponto a indignação do Senhor, que ele propositadamente as deixa cair no erro e cegueira na obscuridade do espírito. Abandonam assim os caminhos ordinários da vida espiritual para satisfazerem suas vaidades e fantasias. Segundo Isaías diz, o Senhor difundiu entre eles um espírito de vertigem, isto é, espírito de revolta e confusão, ou para falar claramente, espírito que entende tudo ao revés. Vai ali o profeta declarando e referindo-se às... aqui não precisa mais, eu peguei a citação incompleta aqui, mas tem problema. Então nós temos que ter uma grande prudência. Então todo esse tipo de coisa que fica profetizando, o fim do mundo, e o detalhe, e a escuridão, isso, aquilo, primeiro reflexo de um católico ir atrás daquilo que a igreja ensinou oficialmente. Ir atrás do catecismo do Concílio de Trento, do catecismo, de São Pio X, buscar ver, o que os santos ensinaram sobre esse assunto e não ficar se apoiando nessas revelações privadas. Lembrando, uma revelação privada não pode apresentar uma doutrina nova. Se ela for verdadeira, a única coisa que ela vai fazer é apoiar e sustentar algo que já existe na igreja. Então, um exemplo interessante de Fátima, Nossa Senhora, de certa forma, anunciou, ela fez uma profecia de uma coisa futura, então no caso, mas com fundamento em algo que a igreja já ensinava. Por exemplo, quando Nossa Senhora apareceu em 1917 para as crianças, ela disse o seguinte: se as pessoas não rezarem e não se converterem, Deus vai castigar o mundo com uma guerra ainda maior. Ou seja, Nossa Senhora disse isso para as crianças, estava na Primeira Guerra Mundial, então ela profetizou a Segunda Guerra Mundial e profetizou as causas da Segunda Guerra Mundial. Então o que acontece? A verdadeira causa da Segunda Guerra Mundial não foi um problema político, ele foi uma consequência de outras coisas. A verdadeira causa da Segunda Guerra Mundial foi o fato das pessoas não terem se convertido e não terem se esforçado para rezar um terço, todos os dias e feito a devida penitência que Nossa Senhora queria delas. Essa foi a verdadeira causa. Então Nossa Senhora falou de uma coisa futura, mas de algo que já existia na doutrina católica, ou seja, que os nossos pecados podem acarretar castigos de Deus. Então tem vários exemplos disso no Antigo Testamento, tem vários exemplos disso também no Novo Testamento e tem vários exemplos disso durante a história da igreja. Então tem um caso muito curioso, que é o caso de São Bernardo de Claraval, porque vocês sabem que ele saiu pela Europa convidando vários pais de famílias e jovens para virem lutar por Deus na cruzada, e para provar para essas pessoas que era Deus que estava chamando elas para a cruzada, ele começou a fazer vários milagres. Ele ressuscitava morto, ele curava cego, ele fazia muita coisa mesmo, São Bernardo. Então, quando o pessoal escutava ele falando, o que elas faziam? A gente vai, é Deus que está chamando. Mas qual foi o problema? Acontece que foi um grande desastre essa cruzada. Então teve uma derrota muito grande da cristandade nessa cruzada. Inclusive, por causa dessa derrota, muitas mães de família na Europa ficaram viúvas e algumas pessoas começaram a chamar São Bernardo de o anticristo, que eles chamavam ele de um falso profeta, que trouxe muitas famílias para a ruína delas. Até que muitos cardeais, bispos e padres vieram defender São Bernardo, dizendo que, na verdade, o que fez eles perderem a cruzada não foi a pregação de São Bernardo, foi a má conduta dos cruzados. Porque nessa cruzada, diferente da anterior, eles tinham se comportado de uma forma muito pecaminosa. Então, ao mesmo tempo para castigar e ao mesmo tempo para ter misericórdia dessas pessoas, Deus permitiu essa derrota. Por que misericórdia? Porque muitas estavam fazendo sinceros atos de arrependimento no momento de morrer. Então era uma forma, como Deus ao mesmo tempo usou de castigo
e de misericórdia para esses homens, porque no final das contas o importante é o céu. Mas vejam, então a história da igreja nos dá vários exemplos de que muitas coisas são castigos de pecados. Então Nossa Senhora em Fátima, quando ela fala de uma coisa futura, é algo que se justifica com o ensino oficial da igreja, ou seja, aquilo que a igreja ensinou na revelação pública, que os pecados podem acarretar castigos. Então vocês percebam, tem algo novo no sentido de uma profecia, né, algo que ainda não aconteceu, mas que se justifica por algo que já é oficial no ensino da igreja. Então, bom, poderia citar muitas coisas aqui, né? Mas, enfim, tem textos, né, do cardeal Ottaviani explicando isso, tem textos belíssimos do cardeal Pi. Vou só citar alguns trechos, né, do cardeal Ottaviani. Ele diz o seguinte: um bom cristão sabe por meio do seu catecismo que a verdadeira religião se encontra na verdadeira fé e que que a fé está na revelação que se encerrou com a morte do último apóstolo e é confiada à igreja, que é a intérprete e a guardiã dessa revelação. Nada além disso pode nos ser revelado que seja necessário à nossa salvação. Nós não temos nada a esperar e nós temos, unicamente que nos servir da revelação pública, pois já está tudo completo. Mesmo as visões mais estimáveis poderiam nos fornecer, mesmo que elas pudessem nos oferecer novos motivos de fervor, elas não nos dariam novos elementos de vida e de ciência. Então isso aqui é muito claro no ensino da igreja. Tem textos, do cardeal Pi, foi um cardeal muito importante ali na França na luta contra o liberalismo, e também que escreveu coisas belíssimas sobre o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, a história da igreja está cheia desse tipo de coisa. Só tem uma história que eu ainda vou contar para vocês aqui, a última. Como eu disse, eu já citei, São João Bosco, ele tinha muitas revelações, que Deus dava para ele por meio de sonhos, e que era um santo averiguado, místico de verdade, E tem um sonho dele, um sonho de Dom Bosco, que ele tem um sonho do céu, e que São Domingos Sávio aparece para ele, que São Domingos Sávio faz um comentário muito interessante a Dom Bosco. Vamos ver o que ele dizia. Então, bom, São Domingos Sávio apareceu para Dom Bosco com vários jovens, São Domingos Sávio já tinha falecido nessa época, todos eles estavam com vestes belíssimas, e eles apareceram com vários buquês de flores, E São Domingos Sávio disse a Dom Bosco: dá este ramalhete a teus filhos, para que possam oferecê-lo ao Senhor quando chegar o momento. Procura que todos o tenham, a ninguém lhe falte nem o deixe tirar. Podes estar certo de que com ele terão o suficiente para serem felizes. E Dom Bosco perguntou: mas o que significa esse ramalhete de flores? Então São Domingos Sávio chegou com um ramalhete de flores, entregou para Dom Bosco e falou para ele entregar isso para os jovens que ele cuidava, que os salesianos cuidavam. Aí Dom Bosco falou: mas o que eles significam? E qual foi a resposta de São Domingos Sávio para ele nesse sonho? Só um detalhe, o Papa Pio IX, foi ele que obrigou Dom Bosco a escrever todos os sonhos que ele tinha, só para vocês verem a importância que Dom Bosco teve nesse aspecto, São Domingos Sávio disse para Dom Bosco: consulta a teologia, ela te dirá e te dará a explicação. Ou seja, o que estava acontecendo, São Domingos Sávio convidava Dom Bosco a ir atrás daquilo que a igreja já ensinava, para que ele entendesse o que estava passando por ali. Aí Dom Bosco, querendo saber logo o que ele tinha para falar para ele: a teologia eu a estudei, mas não saberia como tirar dela o significado do que me apresentas. Aí São Domingos Sávio responde Dom Bosco: pois tens a estrita obrigação de saber tudo isso. Aí Dom Bosco fala para ele: vamos, tira-me da minha ansiedade, explica-me tu. Aí Domingos Sávio fala: vês estas flores?
representam as virtudes que mais agradam ao Senhor. Então, São Domingos Sávio começa a explicar, né? Tal flor significa pureza, tal flor a penitência, tal flor a castidade, assim por diante. Então, qual era a missão de Dom Bosco? Ele tinha que dar essas flores para os jovens do oratório, ou seja, formar eles nessas virtudes, né? É bem interessante. Então, São Domingos Sávio começa a fazer todo um relato de várias coisas para Dom Bosco. Aí tem, só para encerrar que eu gosto muito dessa história, aí nesse sonho, São Domingos Sávio faz a seguinte pergunta para Dom Bosco: Dom Bosco, sabes o que mais me consolou na hora da minha morte? Aí ele falou: adivinhe, né? Tenta adivinhar. Aí Dom Bosco falou: talvez a lembrança da sua pureza, que você sempre conservou intacta, né, durante toda a sua vida. Ele falou: sim, isso me consolou, mas não foi o que mais me consolou. Talvez as grandes penitências que você praticou em vida. Ele falou que não foi isso que mais consolou ele. Aí Dom Bosco tentava, né, adivinhar o que mais consolou ele na hora da morte. Aí, como ele não adivinhava, aí São Domingos Sávio falou para ele que o que mais consolou ele na hora da morte foi ter se lembrado que ele foi um grande devoto de Nossa Senhora, né? Então ele encorajou, né, Dom Bosco a inspirar, né, essa devoção à Nossa Senhora, aos filhos dele, para que justamente eles pudessem se salvar. Então, basicamente é isso, né? Não sei se tem questões sobre essa questão de revelações públicas, privadas, mas o que eu queria deixar claro é isso. Infelizmente, os católicos isso está se multiplicando cada vez mais. Não sei exatamente todos os motivos, um ou outro sim, mas a gente está vendo uma superficialidade cada vez mais crescente no meio católico em relação à doutrina católica, e o pessoal com muita facilidade, né, para aderir a esse tipo de bizarrice, né, de revelações privadas, que fica cada semana no Twitter ou no Facebook soltando uma novidade, né? Então, assim, o que nós devemos fazer como bons católicos? Nós devemos nos apoiar na revelação pública. E quando se tratam de revelações privadas, dar crédito unicamente àquelas que a Igreja aprovou e que não tem dúvida em relação àquilo, né? Porque alguns casos, sobretudo ali depois do concílio, ficaram bem estranhos as aprovações de algumas devoções, mas ao menos, por exemplo, se a gente pega Fátima, a gente consegue ver como que aquilo se enquadra bem em toda a doutrina católica. Então, mesmo que a gente busque coisas em algumas revelações privadas, é sempre como apoio à revelação pública, mas nunca como substituto ou como acréscimo, né? Então é muito importante a gente ter isso. Então o católico, o que ele tem que fazer? Ele tem que estudar a doutrina católica. Para de ficar lendo o livro de como que vai ser o dia dos 3 dias de treva, e vai ler o catecismo, né? Vai estudar o catecismo da Igreja, vai buscar o que os santos ensinaram de forma segura, né, sobre as virtudes. Você quer se preparar para o fim do mundo? Esquece essa história de 3 dias de escuridão, vai ler Filoteia, vai ler Prática de Amor de Jesus Cristo. É assim que você vai se preparar para o fim do mundo. Vai ler História de uma Alma. É assim que um católico se prepara. Quer se preparar para o fim do mundo? Busque viver em estado de graça, se confesse, comungue, né? Busque praticar as virtudes, busque evitar as ocasiões de pecado, busque ter uma vida de oração séria. Seja católico, não é para ficar inventando novidade. Seja católico do jeito que a Igreja sempre ensinou, né? Então, resumindo, é isso.